No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o pecado imperdoável. A Bíblia fala que existe um pecado que quem comete nunca terá perdão de Deus. O próprio Jesus falou sobre ele. Se você quer saber que pecado é esse, se você já o cometeu ou se você quer evitar cometê-lo, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou dar alguns sinais para você identificar e para que você se mantenha alerta, porque é uma coisa muito importante que é pouco falada e muitas pessoas estão sendo punidas pelo próprio Deus por cometer esse pecado e muitas vezes nem percebem. O pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas o que significa blasfemar? É quando você tem um discurso ofensivo, quando você fala palavras de insulto, quando você xinga, quando você zomba, quando você desrespeita, trata sem temor as coisas de Deus. Quando você fala mal, quando você afronta, quando você mente a respeito de algo ou de alguém relacionado às coisas de Deus. Você pode estar blasfemando, agindo dessa forma e dependendo do contexto da situação, você pode estar até mesmo blasfemando diretamente contra o próprio Espírito de Deus, que muitas vezes usa situações e usa pessoas que às vezes não parece tão normal para nós. E quando nós resistimos essas ações, nós podemos estar resistindo à ação do próprio Espírito Santo que quer agir na nossa vida para trazer o arrependimento dos nossos pecados. Ele é a pessoa da Trindade responsável por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando você age dessa forma, de forma desrespeitosa, de forma consciente, muitas vezes sem conhecer do assunto, muitas vezes tratando algo como se não fosse de Deus, simplesmente porque parece estranho para você, porque você nunca ouviu falar daquela forma, ou porque você nunca viu uma situação específica acontecendo, e de cara você já rejeita aquilo, muitas vezes até atribuindo aquilo ao próprio inimigo, ao próprio demônio, ao próprio Satanás. E às vezes é o Espírito Santo de Deus agindo naquela situação, ou agindo através de uma pessoa, e você age dessa forma, rejeitando, desrespeitando, zombando, falando mal, você pode estar cometendo esse pecado. Então, preste muita atenção nas suas atitudes, faça uma autoanálise. Se você já agir dessa forma a respeito de alguém ou de algum assunto relacionado às coisas de Deus, porque isso pode ser uma coisa muito grave, você pode estar colocando a sua própria salvação em risco. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Em Mateus capítulo 12, versículo 22, está escrito assim: Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe a isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Em Marcos, no capítulo 3, essa mesma passagem está escrita, só que ela traz algumas coisinhas diferentes. Eu vou ler com você também. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Nesse contexto, Jesus estava operando muitos milagres e estava também ensinando as pessoas a respeito do reino de Deus. Os fariseus, eles se levantaram contra Jesus porque eles não aceitavam a forma que Jesus falava. Eles tinham um conhecimento muito amplo das escrituras sagradas e por causa disso eles se confiavam no próprio entendimento, na própria sabedoria e conhecimento que eles tinham adquirido ao longo da vida. Eles se confiavam nos ritos, nos rituais que eles faziam, na religiosidade, porque eles eram muito bem cumpridores daquilo que estava escrito na lei, mas o coração deles estava longe daquilo que agradava de fato a Deus. E Jesus, ele confrontou muitas vezes essas atitudes do coração. É tanto que nesse texto você vê que Jesus é citado que ele conhecia os pensamentos daquelas pessoas. Não é citado que eles falaram mal de Jesus daquela forma na frente de Jesus, embora algumas passagens falam diretamente que eles falavam cara a cara com Jesus e diziam que Jesus estava possuído por um demônio, e a palavra diz que Jesus conhecia os pensamentos. Então essa atitude de blasfemar, ela não se limita apenas a quando você abre a sua boca para falar, se refere principalmente ao que está no nosso coração, ao que anda rondando os nossos pensamentos. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa, a gente sente, e é chamada a atenção para isso. Porque mais importante do que o que sai da nossa boca é o que ronda e o que está dominando o nosso coração. A Bíblia também fala que a boca fala do que o coração está cheio. Eles estavam cheios de si e não tinha espaço para as verdades de Deus entrar e fazer a transformação que eles precisavam naquele momento. Então esse ato de coração endurecido, esse ato de falta de humildade, de querer sentar para ouvir Jesus, para realmente aprender, para realmente
ver se aquilo que Jesus falava, se aquilo que Jesus ensinava, se aquilo de fato vinha de Deus ou não, eles não tinham. Então não se trata de você duvidar, não se trata de você questionar se alguma coisa que é ensinado, se alguma pregação, ou se alguma situação que você vê no meio do povo de Deus, se aquilo é de Deus ou não. A questão não é isso. Todos nós vamos ter dúvidas na nossa caminhada e vamos precisar sim ter certeza se algumas coisas vêm de Deus ou não. A questão é, o ato da blasfêmia, ela se configura quando você tem, de forma consistente, de forma persistente, um comportamento de resistência àquilo que Deus quer fazer na sua vida, que muitas vezes é através de pessoas, é através de ensinos, é através de palavra, de pregação, de uma profecia, e você, por muitas vezes, achar que aquilo é estranho, nunca ter ouvido falar daquele jeito, nunca ter ouvido falar desse assunto, você não tem essa humildade de parar para avaliar se aquilo está de acordo com o que a palavra diz, se aquilo realmente vem da parte de Deus, buscando confirmação do Senhor. Você age com seu orgulho, com sua prepotência, com o conhecimento que você tem, você age como se aquilo fosse suficiente para você ter a convicção que aquilo não é de Deus e você acaba rejeitando de cara pelo seu próprio entendimento, como que aquilo não vem de Deus. Era isso que os fariseus faziam. As pessoas se reuniam para ouvir Jesus e eles ficavam questionando, será que esse é o filho de Davi? Será que esse é o Messias prometido? Então as multidões estavam ali querendo realmente aprender, querendo saber a verdade. Elas não estavam ali julgando Jesus e rejeitando Jesus de cara, como os fariseus faziam. Elas tinham dúvidas, elas perguntavam, elas questionavam. Mas a postura da multidão que questionava e que queria saber a verdade é diferente da postura dos fariseus. Eles não queriam saber a verdade, eles queriam impor a verdade deles. Aquilo que eles passaram a vida lendo e interpretando da forma que eles achavam que era correta, eles queriam que aquilo fosse uma limitação. E aquilo que saía daquela caixinha que eles estavam acostumados, eles rejeitavam de cara, ao ponto de não reconhecer o próprio Filho de Deus diante dos olhos deles, e que a própria Escritura que eles confiavam falava a respeito disso. Eles não tiveram discernimento porque eles não tinham intimidade com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele é o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então, quando a gente está diante de uma situação em que a gente não consegue reconhecer se aquilo é Deus agindo ou não, através do ensino, de uma pregação, através de uma pessoa, a primeira atitude que nós devemos ter é buscar em Deus a confirmação que nós precisamos e não fazer um julgamento baseado no próprio entendimento nosso, na nossa sabedoria que é falha. A Bíblia também fala que a sabedoria de Deus, ela é loucura para o homem. Deus muitas vezes vai agir em situações de formas que a gente não espera. A sabedoria de Deus é contrária à sabedoria humana. Quando a gente se depara com a sabedoria de Deus, a gente vê quanto pequenos e limitados nós somos. Então, esse contexto e esse vídeo é para que você vigie. Vigie seus pensamentos. Vigie aquilo que você tem, como você tem se comportado diante das coisas de Deus. Você tem tratado das coisas de Deus com temor, com respeito, que é devido. Não é que você não possa duvidar nem questionar, como foi falado. Não é que você vai ouvir de tudo e só porque foi falado no nome de Deus ou porque alguém usou a palavra, a Bíblia, como referência, quer dizer que aquilo que aquela pessoa está falando é 100% verdade e você tem que aceitar sem questionar nada. Não é isso. A questão aqui é, se tratando das coisas de Deus, sempre tenha um respeito, sempre tenha um temor a mais do que você teria para qualquer outro assunto. E antes de rejeitar, ou de julgar, ou de tratar ou alguém com relação às coisas de Deus, como se aquilo não fosse de Deus, você precisa buscar em Deus, saber se aquilo de fato é verdade ou não, se aquilo vem da parte dele ou não. E você tem recursos para isso. Deus nos dá a palavra dele, que é um filtro que você pode utilizar. Diante do ensino, de uma pregação, de uma profecia, a palavra ela é o nosso primeiro filtro. Se aquilo que foi passado não está de acordo com o que a palavra diz, já é um sinal de alerta para você prestar atenção. Talvez não seja da parte de Deus, mas talvez seja. E a forma que você tem interpretado não seja a verdade completa que Deus quer mostrar para você através dessa situação. Outra ferramenta que você pode utilizar é a oração, é o jejum. Você pode buscar a Deus em oração, você pode fazer um jejum, se aquilo não está tão claro para você, e buscar no Senhor as respostas que você precisa com relação a essa situação. E quando você cultiva um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, ele mesmo pode trazer as respostas que você precisa, às vezes sem você nem precisar pedir. Existem situações que o Espírito Santo vai mostrar, olha, essa pessoa está falando no meu nome, mas não sou eu que estou falando, não. Não fui eu que mandei falar isso, não. Olha, isso aqui que está sendo ensinado não vem da minha parte. Quando você busca a intimidade com o Espírito Santo e realmente tem um relacionamento íntimo com ele, ele é o seu amigo, ele é o seu mestre, ele é aquele que te ensina todas as coisas. E seja você buscando ele para ter certeza sobre algo, ou ele mesmo revelando para você, você vai ter as direções que você precisa e você não vai andar baseado no seu próprio entendimento, nem no seu próprio coração, que é enganoso. Você vai andar baseado naquilo que o Espírito Santo e a palavra de Deus vão te trazer de confirmação. É diferente você julgar de cara pelo seu entendimento algo sendo ou não da parte de Deus, de uma situação em que o Espírito Santo te revela. Então nós precisamos vigiar e ter muito cuidado, porque nesse mundo, e mais na era de hoje, a era do conhecimento, são tantas vozes, tantos vídeos, tantas coisas que a gente tem acesso, né? E a gente precisa sim ter filtro. Existem as situações que o inimigo, ele nem sempre vai mentir. Ele vai usar de palavras, ele vai usar de ensinos que até são verdadeiros, mas de uma forma distorcida, como é o exemplo de Jesus no deserto em que Satanás o tentou. Satanás pregou para Jesus o Salmo 91, ele não mentiu, ele citou a própria Escritura para Jesus.
Só que ele queria induzir Jesus para um entendimento errôneo, para um entendimento distorcido do que o que a palavra estava falando. Mas Jesus não caiu nessa, porque Jesus conhecia, e não só conhecia a palavra, mas Jesus tinha intimidade com o Espírito Santo. Porque não adianta só você conhecer a palavra de Deus. Você pode conhecer a palavra de Deus, você pode ter lido a Bíblia 2, 3 vezes, de trás para frente, saber de cor. Mas se você não tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, você tem a grande chance de cair no mesmo erro que os fariseus. Jesus conhecia as Escrituras, mas Jesus tinha intimidade com o Espírito Santo. Então ele não era enganado pelo entendimento dele, ele não caía no pecado do orgulho, de achar que sabia demais porque conhecia e tinha as Escrituras na memória, ele andava dirigido pelo Espírito Santo. Então ele tinha a revelação das Escrituras e não apenas o conhecimento intelectual sobre elas.